Ó, gente, tá gravando. Armindão, na hora que terminar, você só para a gravação aqui? Tranquilo, sem problema. Fechou. Olá, está começando mais um Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o professor Armindo. E eu sou a Tamires. E novamente hoje nós temos conosco a Tamires, que faz parte da nossa equipe da Escola de Apicultura. E eu vou pedir para que ela se apresente novamente, porque a Tamires ela tem muito a contribuir com o que nós vamos falar hoje. Tamires, por favor, se apresente para quem está nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou bacharel em arqueologia pela PUC de Goiás, sou licenciada em História pela Estácio de Sá, sou especialista em História pela UFG, sou mestre em História pela PUC de Goiás e sou doutora em História pela Universidade Federal de Goiás. Doutora, em que especialização? Eu acho importante você citar isso. Ela fica com vergonha de dizer, gente? Pode ficar com vergonha não, Tamires. Conta pra gente. Manda brasa. Eu sou doutora em História da Alimentação. Que legal. Que tem muito a ver com o que a gente traz aqui, né, para os nossos ouvintes. E hoje, o tema do nosso episódio de hoje é algo muito interessante. Assim, vocês sabem quando que iniciou a criação de abelhas apis, a abelha com ferrão no Brasil? E hoje a gente vai ter uma continuação do episódio anterior, quando a gente começou a falar da origem da abelha nas Américas, né? A Tamires deu uma aula pra gente sobre os povos antigos e primitivos também. Então a gente vai dar essa continuidade nessa informação. Quando que começou a apicultura no Brasil, que é a criação de abelhas com ferrão? Quando começou, quem começou, onde começou, se já tinha alguma organização nisso, né, professor? Então? É verdade, né? A gente fica muito feliz, o Tamires, você está aqui com a gente aqui, a Tamires que está aí na equipe aí da Cia da Abelha, a gente fica muito feliz. O conhecimento da Tamires é um conhecimento único, viu, pessoal? Realmente uma estudiosa de fato e que vai na fonte. Só vem vai a somar. Vem somar mesmo e que vai buscar na fonte aí um assunto que é tão instigante, né, dentro da cultura brasileira, né? Até hoje a gente tem aí um embate, né, no meio apícola aí, a coisa da africana, da europeia. E às vezes o pessoal se pergunta assim, pô, de onde que veio tudo isso, de tanta gente às vezes até se degladiando em cima de algo que deveria somar para poder fazer crescer mais ainda a apicultura, né? Com certeza. Então é algo que seguramente aquilo que a Tamires estudou, que trouxe aí para nós aí, que foi a fundo aí na pesquisa, vai trazer muita informação para a gente hoje, né, Tamires? Com certeza, espero que sim. Isso aí, bom demais a conta. Hoje a gente vai ter a oportunidade de saber mais sobre como que chegaram. Pode ir, tá tranquilo. Deu tranquilo? Como que chegaram essas abelhas aqui no Brasil? Elas já chegaram junto com Pedro Álvares Cabral, já vieram na primeira caravela, vou pro Brasil, vou fazer uma viagem, já vou levar a minha balinha de abelha. Como que Tem foi gente isso? que pensa isso, né? Ué. Ah, não, Pedro Álvares Cabral chegou, já deve ter trazido um monte de animal de lá da Europa, deve ter trazido até abelha. E não foi bem assim, né, Tamires? Não foi bem assim, né? O objetivo de criar abelhas em qualquer lugar do mundo sempre foi o mesmo: ter mel. Então, mel sempre foi o bem precioso que todas as pessoas queriam ter, né? Essa doçura, porque era um alimento, além de gostoso, saudável, que trazia saúde, e não só saúde, mas também era utilizado como medicamento. Então, as abelhas, em qualquer lugar do mundo, ela era utilizada, ela era criada com esse objetivo. E no Brasil, a gente tem a chegada das abelhas a chegada das abelhas apis, que seja bem frisado isso, com ferrão. Elas já chegam no século XIX, no ano de 1839. Então, ela chega 300 anos muito depois. tempo depois da chegada de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e só tinha abelha sem ferrão. Só tínhamos meliponas e trigonas, né? Tanto é que muito tempo, todo o material, toda a produção de mel, velas, né, que eram bens importantes para a igreja, né, para uso religioso, era de abelhas sem ferrão. As abelhas apis com ferrão só chegam no século XIX, 3 séculos depois da colonização. Que coisa, hein? Olha bem, então por mais de 300 anos,
continuou ainda a abelha sem ferrão, né, Tamires? Exatamente. Ela que mandou ali a maior parte da história do Brasil, né? Da história do Brasil colonizado pela Europa, né? Sim. Ou seja, ali praticamente aí tem o que aí? O Brasil, ele teve ali a independência dele em 1822, nós completamos 200 anos agora. Então, de abelha com ferrão, nós não temos 200 anos ainda no Brasil. Não temos ainda. Não temos ainda. Ou seja, é tudo muito novo no Brasil, a questão da abelha com ferrão, na verdade. Exatamente. A gente tem muito pouco tempo de abelha com ferrão aqui, né? Tanto é que as abelhas com ferrão, elas foram trazidas para o Brasil com uma autorização real da corte portuguesa mesmo, né? Então, em 1839, Dom Pedro II autorizou a vinda de colmeias de abelhas com ferrão para um padre, que é o padre José Antônio Pinto Carneiro. Para ele foi autorizado, né, a vinda dessas abelhas e durante 10 anos. E é interessante que o padre Antônio Carneiro, ele era um jesuíta, né? Era um jesuíta, ele era um exato. jesuíta, exatamente. Tanto é que a entrada das abelhas com ferrão no Brasil é atribuída aos jesuítas. Tem gente que pensa que ela foi atribuída aos bandeirantes. Bandeirante morria de medo de abelha. Bandeirante não queria nem saber de mexer com abelha com ferrão, né? Ele já vinha da Europa porque ele já tinha ali o contato de abelha com ferrão. Ele chega no Brasil e não encontra abelha com ferrão no meio do mato. Ele fala assim, opa, que maravilha, aqui não tem abelha com ferrão. Bom. Então ele não quis nem saber de mexer com isso. Tanto é que a introdução realmente é atribuída aos jesuítas, né, Tamires? Sim, atribuída aos jesuítas, né? E falando em bandeirantes, só para tocar nesse assunto, os bandeirantes aprenderam a trabalhar com as abelhas sem ferrão com os indígenas. Exatamente. Então, assim, é claro que todo esse aprendizado e essa relação que existiu dos bandeirantes com as abelhas, primeiramente veio com os indígenas. Posteriormente, quando as abelhas com ferrão foram introduzidas, em um período posterior, é que as pessoas que moravam nas áreas rurais tiveram esse acesso. A gente está falando, então, de 3 séculos de convívio só com mel sem ferrão. Exato. Tamires, e os indígenas ali, que nessa época ainda era um número elevado no Brasil, né? A população ainda não era pequena como é hoje, né? A população era talvez, proporcionalmente falando, 10 vezes maior de indígenas naquela época em relação ao que é hoje. Então havia muito indígena no Brasil ainda. De repente chega uma abelha que era sem ferrão, aí aparece uma abelha com ferrão. O indígena não estava acostumado a trabalhar com um animal que não ferroava. De repente aparece um animal que ferroa. Dentro dos estudos que você fez, aquilo que você buscou, como é que foi a reação do indígena em um animal que ferroava? Medo, né? Pavor. Inicialmente. Mas é claro, aquele animal ele não era tão estranho assim. Eles já conheciam as abelhas sem ferrão. Né? Então, era um animal que eles sabiam que se eu colocasse fumaça, eu consigo afastar. Ela tem um tipo de nidificação um pouco diferente, né? A casinha que ela constrói é um pouco diferente, mas é um inseto. Eles entendiam aquilo como um inseto, né? O medo não foi o medo como nós temos hoje, né? Até porque a relação do indígena com o meio ambiente é diferente da nossa. É de observar, né? É de observação, é de respeito. Quando tem um tipo de medo, é um medo, mas é um medo diferente, não é um pavor, né? Que a gente tem, muita gente tem pavor. E quando trouxe também, por exemplo, começou a trazer as colmeias para o Brasil, não se espalhou rapidamente, né? Ficou centralizado em algum lugar de algum porto. Depois é que foi expandido para o interior do país, não é isso? Sim. É interessante a gente pensar que o interior, a área rural de muitos lugares eram áreas, por exemplo, quando foi autorizado por Dom Pedro II trazer as colmeias, né, os jesuítas trazerem as colmeias, essas colmeias ficaram na área rural e era uma praia. Olha, as praias, elas não tinham não era uma área habitada ou habitacional como as vilas do interior ou cidades e vilas da época, no caso 1839. Então, as áreas de praia eram consideradas áreas rurais, eram áreas isoladas que as pessoas não tinham muito, isoladas entre aspas, né? Mas eram entendidas como áreas que poderia ser criadas abelhas.
Sem oferecer risco. Sem oferecer risco, porque não tinha uma grande população habitando. E nem população de abelha também. Exato, né? Se muito, as abelhas sem ferrão daquela região, no caso Mata Atlântica, né? Então, as abelhas, elas foram trazidas primeiro autorizadas, né, para o Rio de Janeiro, para a praia chamada Praia de Formosa, e elas, o jesuíta, né, no caso foi o José Antônio, ele trouxe algumas colmeias, mas ele foi ampliando. Durante um ano que ele estava já com essa... Quem começa na apicultura, Tamires, não consegue ficar com um pouquinho, a gente quer ampliar. Não, e você pensa uma abelha também que sai da Europa com 8 meses debaixo de neve. Pois é, chegou aqui. E aí chega no Brasil, encontra Paraíso. um clima favorável, encontra água em abundância, encontra um clima ameno. A flora, né? Uma flora diversificada. Então você sai de uma abelha, você tira uma abelha que está convivendo com a temperatura muito baixa durante um período muito longo e coloca essa abelha no paraíso. Então essa abelha, ela naturalmente, ela espalharia também pelo ambiente. Não é apenas aqueles primeiros que criaram abelhas e passaram a multiplicar colônias. Mas foram abelhas também que encontraram um ambiente onde ela pôde reproduzir e espalhar pelo continente de maneira muito, muito ampliada, né, Tamires? Sim, isso é verdade. As apis, a gente pensa assim, a chegada delas no Brasil foi oficialmente, a gente estava até comentando sobre essa questão agorinha mesmo. A chegada da apis no Brasil é em 1839, oficialmente. Mas se a gente pensar que a atividade ilegal já havia acontecido ou estava acontecendo nesse mesmo período, né, a gente tem a chegada da apis, poderia ela ter chegado em navios de forma contrabandeada antes. Vindo até de países também no restante da América do Sul, né? Porque, por exemplo, o exato. Uruguai já tinha apicultura, a Argentina já tinha apicultura. Né? Caribe foi o primeiro lugar onde, por acaso, teve uma tormenta, navios ingleses estavam passando por lá, e isso em 1622, Olha então bem. no período colonial ainda. Eu acho que teve já com certeza. É bem provável que elas já estavam. Então, esse ambiente todo rico, né? Elas com certeza se encontravam num paraíso. Não, e um animal com uma capacidade de adaptação muito grande, né? Um animal Exato. com capacidade adaptativa muito grande. Então você chega num ambiente ali que é perfeito para ele identificar, para poder reproduzir, para poder armazenar alimento, sem enfrentar intempéries fortes da natureza, encontrou ali realmente um paraíso mesmo, para poder reproduzir e espalhar por todo o continente, né? Então muito provavelmente até no Brasil mesmo, além daquilo que veio oficialmente em 1839, seguramente muita gente ali já estava trazendo abelhas aí de outras regiões da América aí para dentro aqui do Brasil. Com ferrão, né? Com certeza. Né, Tamires? Agora, falando de fontes mesmo que a gente tem, né? Em 1845, ainda estava valendo o decreto Dom Pedro II e houve imigrantes alemães que já trouxeram as apis mellifera para o Brasil. Então, a gente tem, né, um período de vinda das apis para o Brasil de forma mais quantitativamente maior. É uma mistura de raça, porque aqui o padre jesuíta trouxe era de uma raça e a alemã é de outra? Não. O padre Antônio Carneiro, ele trouxe apis mellíferas também. Ele trouxe mellíferas, que é a abelha alemã, ele trouxe mellíferas ligústicas, ele trouxe outras mellíferas também, por exemplo, ele trouxe a mellífera cárnica. Então ele trouxe vários tipos de abelha, Todas o padre Antônio Carneiro, sim, todas europeias, mas com autorização. Esse que é o ponto importante, que ele era o único que tinha exclusividade para trazer. Então, quando juntaram aqui alemães e falaram assim, não, vamos levar a abelha também. Por quê? Porque como é que você deixa a exclusividade de trazer uma abelha para o Brasil nas mãos de uma única pessoa? A apicultura na Alemanha é uma apicultura de 2.000 anos de história, de 3.000 anos de história. Verdade. Então, a gente está falando de um povo que tem um convívio com a abelha. Sim. E a presença realmente aqui do alemão na América, isso aí trouxe condições deles realmente trazerem abelhas de lá, né? E a apis mellifera é deles, é da Alemanha, né? Então é uma abelha específica da Europa ali, o pessoal trouxe mesmo. Agora você imagina, né? Acostumado com frio, congelante, realmente a mim delas chegaram aqui e vamos produzir mel. Vamos produzir mel, vamos crescer, vamos multiplicar, vamos nidificar, né?
Só que não ficou só nelas, né, Tamires? Parece que teve também aí pessoal também que mais à frente trouxe aí a abelha também aí para o Nordeste do Brasil, não é? Imigrantes europeus aí que trouxeram também a Apis mellifera liguustica. Como é que foi isso? Exatamente. Foi já num período um pouquinho depois, né, 1870, chegam imigrantes, os imigrantes italianos, e eles já trazem a ligústica, a Apis mellifera liguustica, que também ela já estava, né, sendo trazida para o Brasil, mas de forma mais quantitativamente maior, e por meio de fontes, a gente sabe que foi a partir de 1870 que ela tem uma entrada, né, no Brasil mais pungente. É verdade. Tanto que é importante a gente ter escrita a história, né? Ter esses registros para a gente poder fazer um comparativo de crescimento, um comparativo da história do nosso povo mesmo. É verdade. A Apis mellifera liguustica é conhecida por abelha italiana. Exato. Ela sempre foi conhecida por abelha italiana. Então, você chega na Itália, você encontra ali uma presença maciça da Apis mellifera liguustica. Não que outras abelhas não adaptem ali a região, mas como você tem na Europa microclimas relacionados à questão do frio e principalmente à altitude, então você tem, por exemplo, na Alemanha uma adaptação maior da Apis mellifera. Você tem da Apis mellifera liguustica uma adaptação maior à região da Itália. Então, quando você tem ali a Apis mellifera liguustica, foi a que realmente espalhou por todo o continente americano. É onde a gente encontra hoje aí o sangue presente mesmo da abelha europeia, encontra até hoje, é da ligústica misturada junto à escutelata, que é africana. Você não encontra sangue, quando você faz ali o DNA mitocondrial, você não encontra sangue de outras raças. É impressionante. O predominante, então, a que mais se adaptou à nossa condição de relevo, de clima, foi a ligústica. Foi a ligústica, mas não é nem a questão da adaptação. Quando você teve a entrada da africana, que a Tamires vai comentar daqui a pouquinho, né, Tamires, como que foi? Quando você teve a entrada da africana, o processo de mestiçagem da africana com a italiana ligústica não aconteceu da mesma maneira com as outras subespécies europeias. Então você teve uma diminuição gigantesca das demais populações de outras subespécies europeias que estavam presentes no Brasil. Que interessante. Então o que determinou essa redução dessa carga genética das demais subespécies foi o processo de africanização. A que provocou um processo de africanização e resistiu foi a ligústica, foi a europeia. É impressionante. Interessante. E quando foi que a gente começou o Brasil começou a ter uma padronização da apicultura? Assim, alguém que falou assim, tá bom, chegou aqui, tá todo mundo muito bem, chegamos com as abelhas com ferrão, então vamos organizar isso. Como que acontece? Que começa realmente essa organização apícola? Já aconteceu no século XX. A gente teve uma tudo mudança. Muito demorado, né? Nossa história ela vai engateando, gastando. Principalmente quando a gente pensa na apicultura, realmente teve esse processo mais lento, mais moroso, né, do que a implantação de outras atividades. Por exemplo, a agropecuária teve um avanço muito grande logo do processo de colonização mesmo. Né? Então, não só a entrada de animais, mas a criação de hortas. Né? Então, a gente pensar a apicultura, ela só começa a despontar, tecnificar verdadeiramente no século XX. Né? Foi praticamente ontem, se a gente pensar, que foi há pouquíssimo tempo. E teve uma pessoa que foi muito, muito importante nesse processo, que foi o professor Emílio Schenck, né? Que no ano de 1906, ele traz abelhas, traz rainhas alemãs e italianas que já estavam aclimatadas nos Estados Unidos, e ele traz essas abelhas para o Brasil. E começa um processo de tecnificação maior da apicultura, no sentido de vamos produzir mel. Nosso foco agora é produzir mel, para consumo próprio, mas para fins comerciais também. Então, ele inicia um processo de padronização das colmeias, né? Tanto é que até hoje nós temos as colmeias Schenck no sul do Brasil. A colmeia Schenck. Ele teve um processo pioneiro
de dar aulas, né, cursos para pessoas que queriam ser apicultores. Deixar o medo de lado. Porque eu imagino que quando trouxe a Conferrão para cá, todo mundo já tinha aquele medo, né, de não saber lidar. Então, com o conhecimento, que é o que a gente bate muito aqui, com o conhecimento você aprende e começa a lidar até mesmo comercialmente com abelha. Mas com ele tudo. teve uma aceitação muito grande no sul. No sul do Brasil. Ele falava... Que já vinha já de um processo também de colonização, mas por populações europeias. Era de mesmo. europeu para europeu, Exatamente, então. de europeu para europeu. Ah, mas o português também era europeu. O português, ele é europeu. Mas ele é um português. Mas ele o não é que ele é português no sentido do que o brasileiro às vezes interpreta para o português. Mas até na própria Europa, você tem a Europa e tem Portugal. Olha só. Você tem a Europa e tem Portugal. Para o europeu tem um pouco disso aí. Então o que ocorre? Quando você tem às vezes ali estruturas culturais que são ali praticadas na Europa, Portugal às vezes ele não tá dentro, ele não está acompanhando, ele não está seguindo. Eu não sei se isso tem um porquê geográfico, pelo fato de Portugal estar geograficamente um pouco mais afastado do restante do continente, mas tem um porquê disso. Então, quando a gente encontra isso no Brasil, isso se refletiu também na apicultura. Então, você pega o Emílio Schenck, que chegou muito forte, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas quando você já pega do Paraná para cima, o Emílio Schenck não foi tão bem aceito dentro daquilo que ele estava trazendo de uma proposta de uma apicultura profissional, né? Isso só veio acontecer mais tarde, né, Tamires? Exatamente. Pensando ainda nessa questão dos imigrantes europeus, existe um pensamento assim que os colonizadores portugueses chegaram no Brasil, os portugueses eles vieram muito com a mentalidade, o pensamento de exploração. Exatamente. De levar daqui para no caso, a corte portuguesa. Então, extrair as riquezas da terra, dessa terra que eles, né, tinham o domínio, para levar. A partir do momento que a gente tem, já no século XX, pessoas vindas da Europa para cá, elas já têm um pensamento de aqui vai ser o lugar onde eu vou morar. Exatamente. Então, vou construir algo para deixar para os meus filhos, para os meus netos. Né? Então, já tem um pensamento diferente. Essas populações se dirigiram ao sul, né? Elas foram para o sul, grande parte delas. Né? Você pega aí grandes famílias que chegaram, populações de países europeus que chegaram ao Brasil e se dirigiram ao sul, até por questão também de clima, né? Sim. O restante do Brasil sempre foi um calorão do cão, né? O pessoal não procurou Goiás naquela época. Pois também Goiás nem era colonizado naquela época, né? Goiás foi depois, né? Foi com o Cândido Rondon, não foi isso? Que chegou e avançou para o Brasil adentro? Antes disso, a gente teve já um processo bem longo, né, de a cidade de Goiás, né, com a mineração, todo esse processo. Mas já foi o quê? No século... retirada ali das pedras preciosas, né? Isso. Foi no século XVII, pro XVIII, né, XVIII, XIX. No século XX, Goiás ainda era uma cidade muito pequena. Aliás, né, um estado grande demais, habitado por poucas pessoas. É verdade. Tínhamos poucas vilas, né, poucas cidades. É verdade. Mas o século XX, para a apicultura, ele foi um marco. Porque o professor Emílio Schenck, ele trouxe essa tecnificação da apicultura para o Brasil. É verdade. Né? Com esse foco, né, tanto é que ele lançou o livro Apicultor Brasileiro, né, em 1903. Eu acho importante a gente comentar, por exemplo, enquanto as pessoas vinham só explorar o Brasil, só tirar as riquezas e levar para um país que era de origem deles, não se tinha cuidado com a terra, né, Armindo? Assim, por que eu vou preservar? Por que eu vou ter que deixar a árvore em pé? Por que eu não vou acabar com a água, acabar com tudo? Porque eu não vou ficar aqui, isso aqui não me pertence. A partir do momento que as pessoas estão tendo dificuldade lá e vêm para cá para firmar, para fixar, assim, aqui é o meu lugar, aqui que eu vou prosperar, aqui que eu vou formar a minha família, aí eu acho que já muda um pouco, assim, não dá só para tirar, eu vou ter que produzir aqui. Exatamente. Não dá para ficar, assim, quem conhece a produção de uma abelha com ferrão, da abelha apis, talvez não se contente com a produção de uma abelha da melipono, da trigona.
Por que continuaria-se também com uma produção tão pequena, se podia se chegar numa produção maior, se já era sabido que tinha isso? E a população brasileira vinha crescendo também, né? E ela Precisava tinha desejo também pelo consumo do mel. Precisava né? alimentar todo mundo. E a Exatamente. presença da Igreja Católica também, antes trouxe também uma coisa muito importante, que é a fabricação de vela. Com certeza. É. De onde que viria essa iluminação toda, né? Assim, os indígenas, eles não tinham o hábito de vela, de iluminação à noite. Mas quem vinha de fora tinha esse negócio de iluminação, do cristianismo, então precisou-se de velas. Será que tudo só vinha por navio? Então acho que começou por aí. Vamos fazer funcionar como uma casa. Agora, lá em 56, teve um fato que mudou a história também, né, Tamires? Outra, Importantíssimo. eu acho que para nós é a origem, para falar a verdade. Do que a gente está for vivendo pensar, hoje, né? O que aconteceu lá em 56, Tamires? A turma aí pergunta e tal, muita gente já leu, estudou, mas sobre a visão da história, de uma historiadora aí que buscou fatos aí, trazendo a respeito do que aconteceu lá em 56. 56 a gente teve uma coisa importantíssima, que foi a chegada das abelhas africanas no Brasil. Né? O professor Warnick Kerr, ele iniciou um estudo em 1955 e trouxe algumas abelhas, na virada de 55 para 56, trouxe abelhas africanas. Por quê? Ele queria muito que houvesse um melhoramento na produção de mel. Então, para que isso acontecesse, ele começou a fazer experimentos, porque ele já sabia que a abelha africana ela era mais defensiva, contudo, ela era grande produtora. Tinha hábitos que a abelha europeia não tinha e que poderia, se houvesse um cruzamento, haver um melhoramento. Até porque o clima africano ele se assemelha mais com o do Brasil, né? Esse calorão, Tem todo um processo adaptativo. Se a gente pensar de continente para continente, né, tem uma semelhança grande com relação ao clima. Então, realmente, o processo adaptativo seria mais fácil, né, pensando em termos de clima. Mas nesse ano ele trouxe essas abelhas, né, africanas, e o que aconteceu? Houve um problema nesse experimento e algumas abelhas saíram para o ambiente, tanto rainhas quanto zangões. Eles estavam, ele trouxe as abelhas e elas ficaram no ambiente fechado. Mas, gente, não dá para criar abelha igual cria gado. Elas ficaram com telas excluidoras de alvado. Mas não dá para ficar abelha. A abelha era solta, ela não era presa. Ela era solta, ela trabalhava. Ela saía para trabalhar, a campeira saía para trabalhar, as abelhas saíam para trabalhar normalmente. A tela excluidora de alvado tem a função do quê? Não é segurar a rainha dentro da colmeia? Sim. Então as colmeias tinham telas excluidoras de alvado na entrada da colônia. Só que todo pesquisador, quando ele faz um trabalho, ele tem também o time dele de alunos que... Sim, são os estagiários. Exatamente. Né? Daí que começa aquela fama, né? E a história é essa mesmo. Você sabe que um dos alunos do professor Kerr é vivo ainda. O professor Ronaldo, esposa da doutora Etelvina, eles moram em Itabuna, na Bahia. O professor Ronaldo está com quase 100 anos. Ele conta essa história em detalhe. Ele viveu isso. Ele viveu isso. Ele era menino ali quando o professor Kerr orientou ele. Ele hoje é pós-doutor na área de entomologia. O professor Ronaldo é uma das sumidades de conhecimento de apicultura. E ele conta como foi a história. Foi perda mesmo de controle das telas excluidoras ali de colocar na entrada da colônia. Aluno chegava naquela coisa, eu sou aluno e tal, e vamos para apiário. E aluno vai para apiário, é aquela coisa de brincar. Ninguém está preocupado se é abelha Europa, se é abelha africana, não sei o que, aquela coisa toda. Naquela coisa do aluno num campo de experimento no meio do mato, não tiveram cuidado ali com telas excluidoras de alvado na entrada da colônia, o que a abelha africana pegou e fez? Vou enxamear. Opa! Abriu a porteira. Abriu a porteira. E no que abriu a porteira, essa abelha, sim, ali ela encontrou um ambiente perfeito para poder desenvolver para valer. Porque a savana africana, ela é um ambiente que ela se assemelha muito ao nosso cerrado. Ao cerrado. Na prática é cerrado. Só muda o nome por conta de continentes. Mas se você for olhar ali a característica do bioma em si, Tem muita semelhança. ele se assemelha totalmente. Então o que você você tira um animal lá da África que enfrenta ali 6 meses de seca, de fome, de tudo, a ponto de ter que migrar em grandes extensões de área. Coloca esse animal dentro do Brasil, com condição de água, de flora, de fauna, de tudo, mas que também tem períodos de seca e de chuva.
Períodos de abundância de alimento e períodos de escassez de alimento. Entre o período de escassez de alimento, o que o animal vai fazer? Que já tem escrito no DNA dele a atitude de quê? De migrar. Vão migrar. Eles não conseguiram controlar esse ímpeto de divisão, de multiplicação da abelha africana. E ali espalhou pelo continente todo. E a partir daí, a gente estava acostumado com a abelha já com ferrão, a apis, mas uma abelha europeia, uma abelha mais mansa, uma abelha menos defensiva. A ligústica, né? Produzia esse mel, mas com, assim, você podia ir na colmeia com menos equipamento de segurança, que não teria tantos Na acidentes. realidade, nem havia, Jande. Isso é um outro ponto também, que é exatamente onde o Emílio Schenck não conseguiu chegar, porque ele conseguiu levar uma apicultura tecnificada de roupa, de colmeia, de tudo, até Santa Catarina. Do Paraná para cima, o pessoal criava abelha dentro de balaio. Não havia colmeia, não. Não quis. Não havia colmeia, não havia roupa, não havia fumigador, não havia. Você colocava a abelha dentro de um caixote qualquer. Você comprava balaio na feira mesmo e criava a abelha no balaio. Você chega com o caboclo da roça, o caboclo da roça fala, não, o meu avô, o meu bisavô criava abelha assim. Ele esfregava a erva cidreira no balaio, a abelha entrava no balaio, a gente tirava o mel no mês de agosto. O famoso mês de agosto. Ah, qual que é o mês do mel? Não, o mês do mel é o mês de agosto. Mês de agosto. A pessoa extraía o mel, a abelha morria, ou ele matava a abelha para poder extrair o mel, a abelha ia embora para o ambiente. Isso aconteceu até a entrada da africana. Então, quando chegou a africana, quando chegou a Apis mellifera ligustica, perdão, a Apis mellifera escutelata, quando chegou a escutelata e que nidificou, e que multiplicou, e que mestiçou com a ligústica, dando origem à nossa africanizada, aí sim foi um problema. O que aconteceu? Porque o pessoal criava abelha, gente, dentro do balaio, na porta da cozinha, no fundo do quintal. Essa empolgação dele, sabe? Assim. Na porta da cozinha, no fundo do quintal. Nossa. Não tinha esse trem, vamos plantar uma piara 500 metros de distância. Pra que aquilo se o bichinho era manso? Se era só colocar um véuzinho na cabeça, queimar um paninho, tirar até a roupa do corpo, o pessoal mexia com a abelha pelado à noite. Era um poodle. Era um poodle. Assim, pra Então eu não precisava deixar longe, eu podia deixar no fundo do quintal, junto da criação com as galinhas. Aí de repente veio um Rottweiler. Era rústico, era totalmente assim, sem nenhum tipo de tecnificação. De repente, some aquela abelha de sangue manso e chega uma abelha de um sangue agressivo. E eles não sabiam. E não percebeu essa troca? Não percebiam. Porque são iguais. Até o próprio meio acadêmico demorou a entender o que estava acontecendo com as abelhas. Quando eles começaram a fazer processos de DNA, de análise de DNA mitocondrial, foi que descobriram que estava tendo mistura do sangue africano no ambiente. Não tinha grupo de zap, né? Pra gente, fugiu a abelha africanizada aqui. Até que essa informação chegasse para ser estudada, demorou-se, né? O professor Kerr, ele acreditava que aquela carga genética ela ia desaparecer em um ambiente onde dominava a ligústica, né? E não foi o que aconteceu. Não era. Mas isso teve consequências, né, Tamires? Teve consequências importantes, né? Então a gente teve esse período aí, que foi um período de hibridação, de mistura, né, dos sangues africano com o europeu, e teve muito acidente. Então, o principal evento que a gente pode falar como um marco desse período de 1955 é a ocorrência de acidentes e não acidentes também. As pessoas se assustavam. Opa, peraí, eu tenho uma abelha que antes eu trabalhava, tá aqui na minha cozinha. Mansinha, tranquilinha, e agora ela tá brava. O que está acontecendo? Por mais que não houvesse acidente, não acontecia acidente, né? Tinham esse processo de estranhamento e aconteceu muito acidente também. Tanto é que no final dos anos 50 e durante a década de 60, a apicultura ela caiu. Porque assim, se a ferroada dói. Se mudou desse jeito, o que é que eu vou fazer? Vou matar. Não o Brasil, nessa época, quando a africana foi introduzida, o Brasil tinha em torno aí de 4.000 toneladas de mel de produção. Você vê que hoje a gente produz 50 mil toneladas. O Brasil fechou aí há 2 anos atrás 51 mil toneladas. Quando a africana foi introduzida, o Brasil produzia 4.000 toneladas. E a intenção do professor Kerr era qual? A gente precisa aumentar essa produção. E isso não ocorreu nos primeiros 10 anos, porque quando entrou esse sangue exatamente mais agressivo, o pessoal tomou tanto medo, e os acidentes fatais também, que isso começou a ser divulgado maciçamente. Sim, a mídia teve que o Brasil chegou no final dos anos 60
produzindo a metade dessas 4 mil toneladas. O Brasil chegou até 1958, 59 produzindo 2 mil toneladas. Gerou um pânico, então. Gerou um pânico. O pessoal abandonou a abelha. E aí foi onde surgiram ali as primeiras entidades de apicultura divulgando a ideia do que? Se você encontrar uma abelha com característica africana, mata e põe fogo. Queima. Queima. Era uma postura mesmo que foi adotada oficialmente, né? Para que acidentes fossem evitados naquele momento. Exatamente. Então, queimem as colmeias se for de abelhas com ferrão africanizadas. Exatamente. Então, foi uma postura mesmo bem... rígida demais, né? Rígida, né? E aí foi uma caça às bruxas. Vamos sair procurando abelha com abelha com característica agressiva, com característica africana e vamos matar. E isso espalhou por toda a América, não foi só o Brasil. Porque você teve também o avanço da abelha africana que não ficou restrita ao Brasil. Logo ela chegou nos demais países da América do Sul, logo ela adentrou a América Central e foi subindo. Não tem então aí fronteira. você teve aí todo um trabalho a nível de continente americano para poder tentar barrar o sangue africano. Só que não conseguiram barrar. Não conseguiram barrar. Adivinha por que não conseguiu barrar? Não faço ideia. Conta Aí pra é uma mim. questão biológica, sabia, Tamires? É biológico. Porque se você vai matando um animal, fala assim, não, a gente vai matar até exterminar. Só que não conseguiram exterminar. O que eles descobriram? Eles descobriram que o zangão africano, o zangão africanizado, com característica africanizada, ele tem 15% mais um número maior de óleos dos óleos compostos e tem uma capacidade olfativa também maior do que o europeu. Do que o zangão europeu. Então, quando a rainha europeia saía em voo, e eles tentaram também fazer o quê? Não, vamos multiplicar um monte de rainha europeia pura e distribuir milhares de rainhas para todo o Brasil. Isso foi feito. Eles produziram muitas rainhas europeias no sentido de tentar conter esse avanço. Então, quando aquela rainha chegava e era introduzida na colmeia, e que saía para fecundação, normalmente eles distribuíam princesas, aquela princesa saía para o voo de fecundação. Quem encontrava ela primeiro? Quem que encontrava primeiro? O zangão europeu ou o zangão africano? Africanizado. O zangão africanizado. Por quê? Porque ele sentiu o cheiro da rainha primeiro. Na hora que o zangão sentiu, opa, tem rainha virgem no pedaço. O zangão africano já estava pegando a rainha. E já não perdoava. Não tinha para ninguém, então. Ou seja, aquela rainha que era europeia pura, ela tinha acabado de cruzar com o zangão africanizado. Então ela ia gerar o quê? Descendentes africanizados. Descendentes africanizados. E a rainha, ela tem uma capacidade de copular com diversos zangões. Então, se há capacidade de sentido, né, de sentir de forma olfativa aquele cheiro, aquele feromônio da rainha, era maior no zangão africano do que no europeu, então vários zangões africanos fecundavam a mesma rainha. A rainha antes do europeu perceber o professor Kerr, que foi o que introduziu as africanas, ele descobriu isso que a Tamires falou. Ele fez uma contagem genética para saber até quantos zangões conseguiriam copular com a rainha. Ele conseguiu encontrar até 16 sêmens diferenciados vindos cada um de um zangão. Ou seja, num voo nupcial, a rainha copulou com até 16 zangões. Não tem como controlar uma coisa como dessa, é que você controla? Né? E porque, assim, agora que a gente não consegue... que eu não consigo entender. Diante de uma situação dessa, já era um inseto invasor, já estava dominando, a postura de tentar exterminar foi predominante a postura de querer conhecer melhor, de querer se adaptar e querer trabalhar com aquilo, né? Mas veio. Mas a postura de conhecer e de querer entender, ela veio. Só que quando você teve toda essa ideia, não vamos exterminar, e que eles descobriram que não haveria meios de exterminar, então falou assim, então nós vamos ter que estudar esse animal e adaptar esse animal. Eles tentar desista. Agora Exatamente. Vamos mudar a postura. Aí foi onde entrou quem? Aí entrou ali Ministério da Agricultura mais o Estado de São Paulo. Por que a gente fala Ministério da Agricultura? Porque o Ministério da Agricultura, através das universidades federais da época, entrou ali Federal de Viçosa, que foi predominante, foi essencial, show, né? Decisiva na parte de pesquisa. Né? O pessoal da Unesp São Paulo, o pessoal da USP Ribeirão Preto, o pessoal da Unesp, por exemplo, eles criaram o Centro de Apicultura Tropical em Pindamonhangaba. O Centro de Apicultura Tropical, ele era uma unidade da Unesp São Paulo, existe até hoje, produz rainhas até hoje. E quem criou o Centro de Apicultura Tropical e trabalhou durante 30 anos dentro do Centro de Apicultura foi a professora Etelvina, esposa do professor Ronaldo, que introduziu a africana.
Que foi estagiário do CARE. Que foi estagiário do CARE. Para você ver que todas as pesquisas que existem, praticamente com abelha africanizada, que foram feitas por um time de aproximadamente 50 pesquisadores da época, muitos deles ainda estão trabalhando, está todo mundo muito velhinho já, a pessoa está aposentando, está indo. Mas o pessoal que dedicou a vida ao entendimento da abelha africanizada. Essa turma pesquisou pesado. A líder de pesquisa foi a professora Etelvina. Ela sozinha, ela publicou mais de 2.000, fez mais de 2.000 publicações em cima da abelha africanizada. O trabalho dela é um trabalho inigualável. Ninguém nunca conseguiu produzir o nível de conhecimento que ela produziu em torno da africanizada. A partir desse trabalho, esse time de pesquisadores é que entrou propondo ali no início dos anos 70, tecnificação com colmeia padronizada, foi onde entrou a colmeia Langstroth mesmo, adotando para poder trabalhar a africanizada, roupa, macacão, fumigador, equipamentos de extração, ambiente limpo de extração. Ou seja, tem como trabalhar com a abelha mais agressiva? Tem, é só trabalhar com segurança. Aí sim, os anos 70 foi para divulgar. Começou lá em 70 com o quê mesmo, Tamires? Você estava comentando comigo? Teve um concurso? Como é que foi? Eu achei interessantíssimo esse dado quando encontrei, né? Eu encontrei um dado muito expressivo para a gente pensar esse período. Aconteceu um concurso com premiação para quem descobrisse as melhores roupas, os melhores equipamentos para serem utilizados com a abelha africanizada. Porque era já uma necessidade, né, de que houvesse um trabalho condizente com o material de segurança necessário. Então, teve esse concurso, sim. Gente, esses concursos, né, com premiações, aí sim houve um incentivo. Nada melhor que uma competição, um desafio, né, pra gente ir com premiação. Nessa época, inclusive, foi que nasceu o famosíssimo, que é o mais vendido até hoje, mais comercializado e o mais seguro equipamento, que é o fumigador SCC Brasil. O fumigador, exato. O fumigador SCC Brasil, ele é um equipamento de excelência hoje. O brasileiro é considerado o melhor fumigador, inclusive, do mundo. O SCC Brasil, fabricado pela ICEAL de Santa Catarina. Olha aí. É um equipamento que é fantástico na produção de fumaça e no controle das abelhas, do nível de defensividade da abelha dentro do apiário. Nasceu no início dos anos 70. Depois nasceram os macacões de brim, foram aprimorando os macacões, trazendo novas tecnologias, roupas, botas, tudo mais, mas principalmente na segunda metade dos anos 70, onde iniciaram os treinamentos de apicultura. 1976, Isso. Já em meados de 70. Exatamente, os primeiros treinamentos de apicultura que foram feitos por esse time de pesquisadores, ensinando o pessoal do Brasil todo a trabalhar a abelha africanizada. E houve interesse? Nossa Senhora! Muito. Quando é que eu comecei na apicultura? Comecei em 83, eu comecei nessa época. Eu fui dessa turma que foi ali, ó, trabalhada por esse time de pesquisadores para fazer apicultura. Eu sou da turma que assistia televisão no domingo e via uma abelha gigante entrando pela sala. Morria de medo. De onde que sai isso, né? Assim, tá indo, daqui a pouco vem alguém para jogar contra. E tá indo, vem alguém para jogar contra de novo. Meu curso de apicultura vai com o professor Francisco Elischmidt, um alemão. Nossa, um alemão que morava no entorno de Belo Horizonte. Ele está bem velhinho, ele já está com seus mais de 80 anos hoje, né? Cria abelha até hoje, né? No entorno de Belo Horizonte. A escola do professor Francisco Schmid foi qual? Foi Federal de Viçosa, foi Unesp, foi USP Ribeirão Preto. Então foi esse time de pesquisadores ali que fundamentou todo um conhecimento da apicultura no início, ali no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então foi algo fantástico. A gente vê hoje, por exemplo, apicultor, eu vou começar na apicultura. Aí coloca 10 caixas iscas, passa 3 meses, não pega, já quer desistir. Assim, a apicultura ela é uma atividade que ela tem que ser de persistência mesmo. Persistência, e muita persistência. Naquela época, então, que tinha que ser mesmo. Porque você não tinha YouTube, você não tinha Instagram, você não tinha pó de mel para poder aprender uma história maravilhosa dessa, igual a Tamires está trazendo para nós. E hoje a gente tem tudo isso. Naquela época não tinha nada disso, né, Tamires? Exatamente. Era difícil. Até as publicações eram difíceis. Sim, né? Eram publicações acadêmicas, científicas, né? Eram científicas e muitas delas divulgadas com foco para fora, né? Para ser divulgada na Europa, para ser como ainda a gente ainda publica para a gente, mas também publica muito para os outros. Então, naquela época ainda mais, né? Existia uma restrição
né, do público, a quem eu vou atingir com essa informação. É verdade. Né? O grande público ficava de fora, essa informação não chegava. Não, até né? hoje, assim, o apicultor é um pouco preguiçoso para estudar. Ele é mesmo. Né? Nossa Senhora. Às vezes para poder acompanhar as aulas da escola, você tem que falar, meu amigo, você não tá vendo a aula não? É ou não é? Tem que cobrar, senão o cara não assiste a aula, não estuda. Verdade. Interessante, Tamires, que nessa época, né, que os pesquisadores trouxeram ali à tona todo esse trabalho com as africanizadas, por enquanto ainda estava na mão de quem? Dos pesquisadores fazendo a apicultura acontecer para nascer uma adaptação à abelha africanizada. Mas aí a gente teve um segundo Emily Schenck. Que foi o professor Helmut Wiese. Professor Helmut Wiese, do livro Nova Apicultura. Foi muito importante. Professor Helmut Wiese foi um primeiro, de fato, não era pesquisador, mas ele teve ali a mesma inspiração do Emílio Schenck, pegando todo aquele trabalho do time de pesquisadores e falando assim, pesquisadores estão fazendo um trabalho bacana, mas quem tem que fazer a apicultura alavancar é o apicultor. Foi ali que ele fez a fundação ali da Confederação Brasileira de Apicultura, fez a fundação ali das federações nacionais, das federações estaduais de apicultura, que incentivou o associativismo apícola para todo o Brasil, foi que incentivou a disseminação de cursos de apicultura por todo o Brasil naquela época. Fez chegar o conhecimento a quem deveria mesmo. Fez chegar o conhecimento a quem deveria em um momento onde não havia ferramentas também para chegar. Amigo, me fala um pouco sobre essa atividade da apicultura de forma econômica, geração de renda. As pessoas já viam a produção de mel como geração de riqueza? Nessa época ainda não. Nessa época, até o final dos anos 70, Tamires deve lembrar disso, a ordem no Brasil o desenvolvimento é desmate. Anos 60 e 70 foram terríveis. Época da até ditadura, 80. né? Teve um processo muito complicado teve de desmatamento, pensando na questão ambiental, porque foi a época das grandes obras, né? O crescimento demográfico explodiu, né? E houve um incentivo do governo para que houvesse um desmatamento, porque a área desmatada seria uma área habitada, né? E essa área seria utilizada para agricultura e pecuária. Então, isso foi extremamente incentivado. Então a apicultura não era vista como algo que pudesse ser tratado como uma atividade do agronegócio de fato. Né? Ela não era. Não era levada em consideração. Até o final dos anos 80 ainda permaneceu assim, essa ideia. Os anos 80 a apicultura ainda era considerada uma subatividade. Um extrativismo primário. Os anos 80 foi ali a colocação do primeiro time de pessoas trabalhando a apicultura que iriam alavancar a apicultura nos anos posteriores. Então é criar um primeiro time de pessoas que pudessem levar a apicultura adiante ali nos 20 anos seguintes, 30 anos seguintes, 40 anos seguintes. Então nos anos 80 ainda não teve um objetivo, vamos fazer produção para valer. Agora, quando entrou um outro produto que aí alavancou a apicultura de fato e que começou a levar o nome da apicultura do Brasil para o resto do mundo, uma tal de própolis, aí explodiu. O pessoal tirou a venda dos olhos? Assim? Tirou a venda dos olhos e falou assim, opa, não é só mel, não é só o extrativismo primário, não é só um troquinho. Nós estamos falando de um produto aqui que tem uma atividade de matar bactéria para valer. O mundo inteiro abriu os olhos para essa própolis do Brasil. Isso aí alavancou a apicultura brasileira. Quando entrou ali os anos 90, que entrou pesquisa pesada do pessoal do Japão pesquisando própolis do Brasil, aí também os produtores rurais começaram a acordar de que a apicultura era muito mais do que apenas produzir um melzinho. Então a apicultura mesmo, profissional, começou a nascer ali final dos anos 70 para 80. Até os anos 70 era... A apicultura era patinho feio. De tentar levar a apicultura para as pessoas conhecerem, né? Exatamente. Era uma produção familiar. De medo. De abandono os filmes que eram espalhados para todo mundo, né? As abelhas assassinas. Sempre associadas a assassinas, abelha com ataques, dor, né? Abelha e dor, abelha e morte, Isso. Né? Abelha comendo pessoas vivas. A abelha come pessoas vivas. Até parece que a abelha é um animal carnívoro, né? A abelha não tem canino, pô. A abelha não tem nem dente. Quanto mais canino, né? Como é que a abelha vai comer? Como é que vai rasgar carne? Não tem jeito. É impressionante. A história, ela traz pra... A gente vai mudando a história realmente muito lentamente. Porque, por exemplo, hoje a gente está em 2022.
Muitas pessoas têm a ideia de mel verdadeiro, aquele mel que vem extraído no litro com sabugo e tudo mais. Espremido? Por quê? Talvez assim, a nossa sociedade não entenda que o mel ele é um produto que ele pode ser sim puro, mas também tratado de forma industrial. Que o mel que é produzido, que vem bonito na embalagem, ele também é puro, mesmo não sendo sujo. Eu não queria. Exatamente sujo, Tamires. Então, porque o mel sujo não é mel. Eu acho que essa ideia, isso é algo que. Não que a gente tenha sido o primeiro a falar isso, mas trazendo isso à tona de uma maneira mais incisiva e falando isso para um público grande, utilizando hoje as ferramentas que são a internet. A gente, de fato, se é da abelha hoje, o trabalho todo que a Escola de Apicultura faz, é a gente que está batendo no ponto mesmo. Mel sujo não é mel. Exatamente. Ele é um mel contaminado. Utilizando esse termo, né? O termo é um mel contaminado. Então, um produto contaminado você não pode comer. Você vai, por exemplo, comer uma carne, né? Uma carne que você está com ela na mão e tal, você está com a carne que você comprou no açougue bacana. Por alguma situação, aquela carne caiu, o saco estourou e ela sujou com terra, sujou com tudo, com lixo e tudo mais. Você vai comer a carne daquela? Nunca. Você vai descartar a carne. Então, qual que é a diferença de um mel que a pessoa extraiu ali em condições ali totalmente imundas, o termo é esse, sem nenhum tipo de controle microbiológico, sem nenhum tipo de controle das mãos, do corpo, nem nada, num ambiente totalmente impróprio, o mel com 4 colarinhos de espuma, já fermentando, o mel já está virando pinga, é ou não é? E aí, como é que fica? Não pode. Mas vem dessa história, né? Porque o mel... A produção de mel, antigamente, ela não era comércio, ela não era um produto principal. Não era, exatamente. E hoje, a nossa tecla hoje é que você pode produzir mel de forma limpa, um mel de qualidade e que isso tem valor. Exatamente. Hoje a apicultura, igual você perguntou, hoje, a apicultura é atividade econômica. Hoje ela é reconhecida como atividade econômica. Você pega hoje aí até políticas públicas que estão sendo adotadas em vários estados. Você pega aí o Piauí. O Piauí tem 4 anos que é o estado que mais produz mel no país. E o governo do estado do Piauí reconhece isso. Até que tem a apicultura como a principal atividade do agronegócio piauiense, a apicultura. Todas as políticas públicas são favoráveis para o apicultor. Nem cabra, que a vida inteira o nordestino sempre criou, não tem hoje tanta força no Piauí quanto a apicultura. Tem que ser algo inédito. Eu sou paraibana, né? A gente teve na Paraíba recentemente e a apicultura na Paraíba, assim, tá caminhando, mas ainda de forma bem lenta, porque existe uma exploração também, aquele negócio brasileiro, né? O que é falado muitas vezes, a gente tem como verdade. Tem-se a ideia de que você tem que vender o mel sempre para entrepôs, para atravessador, de um preço que realmente não conduz com o esforço que é para você ser criador de abelha. É verdade. Aí se desmotiva. Lá na minha região, lá na Paraíba, o pessoal não tem motivação para apicultura ainda. E eu vou divulgando. Não precisa ser assim. Existe o jeito certo de fazer a coisa. Certo é que 200 anos de introdução, né, Tamires, da abelha com ferrão na América, né? Principalmente no Brasil aí, que é o tema mesmo hoje, quando é que chegou essa abelha com ferrão no Brasil, 200 anos não tem ainda, vai chegar ainda, né? Será que o pessoal vai fazer uma comemoração dos 200 anos da abelha com ferrão no Brasil? Tem que ter um negócio desse, hein? Quando que é, gente? Tem que ter um negócio desse. A gente tá vivo. A gente vai estar vivo ainda, hein? Fazer uma história dessa aí. Não, com uma ou seja, vai ser em 2039. Tá perto? Em 2039 a gente vai estar vivo ainda, hein? Já pensou? Bora, base de própolis, pólen. Fazer uma comemoração aí da chegada da abelha com ferrão no Brasil. Certo é que é aquilo que chegou lá atrás, né, Tamires? Como algo novo na América, algo novo para os indígenas. Depois a chegada da abelha africana, que no princípio trouxe tanto medo, tanto pavor. Gerou um animal hoje aí que traz toda uma produção de um produto diferenciado no mundo, né? Que é o mel do Brasil, livre de resíduo, livre de tudo, né? E eu acredito que é uma fonte de riqueza. Agora, assim, o Brasil ele tem uma chance enorme, depois de toda essa história de desmatamento, a nossa história de não ser muito cuidadoso, a apicultura traz esse valor de cuidar novamente da terra. De cuidar novamente, cuidar da natureza, né?
Cuidar dos recursos que a gente tem, né? Exatamente. É por aí, né? Cuidar do que a gente tem, né, de melhor, em termos ambientais. Inclusive, existem algumas teorias relacionadas ao ambiente que falam que a floresta amazônica, provavelmente, ela é fruto de um processo de domesticação humana desde há pelo menos 12 mil, 10 mil anos atrás. Então, os povos que já estavam aqui na América, já estavam aqui no Brasil, eles já tinham uma observação daquele ambiente, e é claro que eles separavam mudas, separavam sementes, que para eles eram importantes. Então, houve sim um processo de domesticação daquela região, de forma que hoje a gente vê a floresta como uma floresta nativa, mas ela teve uma história de, vamos dizer, entre aspas, construção pelos povos indígenas. Olha que bacana. Para Então, oferecer os recursos que eles precisavam. Exato. Né? E por mais que a gente pense, mas eram povos que migravam, eles migravam dentro de um mesmo território. Então a gente tem uma população que conhecia muito bem todo o território, migrava, mas retornava ao mesmo local. Então eles plantavam ali uma muda, sabendo que daqui a 6 meses eles iriam retornar para o mesmo local e ver aquela muda crescendo, ou já uma árvore, uma planta, né? Olha bem. Então eles já tinham essa perspectiva de construir aquele ambiente ali, né, de domesticar aquele ambiente a favor, né, do que eles poderiam ter futuramente. Por isso que a floresta não é vista só como algo nativo. É muito mais que isso. Foi plantado. Não é algo aleatório, assim. Não, exato, né? Não é porque cresceu naquele ambiente, é assim. Não, teve uma seleção, sim. Então teve uma participação humana muito forte, né? E não só na Amazônia, mas em vários biomas do Brasil, a gente pode pensar essa construção, né? Essa domesticação vegetal por vários povos diferentes, em momentos diferentes, mas já muito antiga, né? E a abelha passou por todos esses biomas. E esses processos também. Esses processos, né? Ela se ambientou muito bem aqui. Mas a gente pode pensar tudo isso de uma forma muito consonante, né? Também. Pensar nas sem-ferranas com ferrão também. Então, bacana. A gente teve uma domesticação também da vegetação. É importante olhar a vegetação, tudo isso eu estou falando para pensar a vegetação não só como uma vegetação, mas como uma riqueza, assim, que expressa também história. Então, quando eu estou olhando uma árvore, eu estou vendo também a história. As pessoas pensam a floresta como algo que nasceu a floresta pela floresta, né? E não é, né? O ser humano presente, ele interviu nessa floresta até os primeiros povos que chegaram. Exato. Que chegaram aqui no Brasil, que chegaram na América, né? Muito antes da gente, com o nosso sangue europeu, entre aspas, né? Exato. Isso mesmo. E a gente só vai entender toda essa trajetória anos na frente, né? É verdade. Faz essa leitura muitos anos na frente. E, inclusive, assim, o que eu quero falar mesmo, assim, quem está querendo entrar na apicultura, está vendo, é muito chato, é muita história. Não, é riqueza. A apicultura, ela cresce junto com a nossa sociedade. É verdade. Porque eu acho que hoje a gente está num ponto que as pessoas o Brasil ganhou uma proporção de pessoas, de habitantes, de necessidades, que a gente quase não vai dar conta. É verdade. E está surgindo agora a apicultura como uma forma de usar espaços rurais que não eram usados, dar oportunidade para pessoas que talvez não tivessem recursos para produção, de produzir. É verdade. E ganhar sustento mesmo, né? É verdade. É importante a gente colocar como uma atividade econômica. Tamires, você dentro aí da sua experiência, de tudo que você estudou dentro da apicultura, claro, estudou em toda a sua vida, né, da competência sua, do conhecimento que você tem sobre a história do Brasil, a história do mundo, a história das sociedades, né? A história da evolução humana e do próprio pensamento humano, né? Quando você vê hoje aí esse século XXI iniciando, com toda essa mudança gigantesca que a gente vem vivendo aí na sociedade como um todo, de um olhar mais voltado à natureza e tudo mais, como que você vê a apicultura com toda essa pujança dela, que claro é uma atividade nova de 40 anos no Brasil, no sentido de uma atividade profissional, como que você vê esse futuro que pode ser construído aí
de um mundo que depende tanto de um meio ambiente preservado, associado com uma atividade igual à apicultura que gera tanta riqueza e renda. Como é que você vê isso aí para um futuro? Você acha que isso é possível mesmo? Com certeza. Eu penso que sim, Armindo. Eu confesso que antes de vir trabalhar aqui na Escola de Apicultura com vocês, né, eu conhecia muito pouco da apicultura, apesar de já fazer estudos sobre história da alimentação. O mel sempre apareceu em vários locais, né, que a gente encontra nas fontes. Mas pensando em termos de futuro, de produção, de toda essa relação com o ambiente, eu penso que ela é uma importantíssima atividade, né? Por quê? Porque ela não deteriora, ela não destrói, né? Pelo contrário, ela preza pela preservação, né? E pela conservação também, né? Então, eu não vou só conservar as espécies que estão presentes né, nativas, mas também vou preservar espécies que estão em outros lugares, vou olhar com outros olhos o que é o ambiente onde eu vivo. E eu penso que ela é uma atividade, sim, para o futuro, não só em termos ambientais, mas pensando também nessa outra característica, né, que é a característica econômica, ela também tem essa importância grande. E justamente por fazer essa consonância de característica positiva economicamente, positiva no meio ambiente, que ela tem essa capacidade de trazer bons frutos no futuro, mediante todo desmatamento, toda a destruição que a gente tem, né? Por outros motivos, mas muito em vistas a construir qualquer tipo de trabalho que economicamente seja viável, né? No caso, imediato, né? E a gente tem a apicultura que, por outro lado, preza pela preservação também. Bacana, menina. Então, eu penso que Tamires, seja a gente assim. muito feliz aí pela participação sua no nosso Pô de Mel hoje, menina. Né? A gente quer agradecer muito aí. Ela enriquece, né? Enriquece muito. A Tamires, eu sou mais agitada, a Armin também, mas aí chega a Tamires, gente, com esse jeitinho com essa tranquilidade, dela, né? Esse jeito manso de falar. É verdade. Mas, Tamires, a gente quer realmente agradecer muito a sua participação aqui conosco. E a gente vai sempre contar com você aqui, no Pô de Mel aqui, para trazer aí todo esse conhecimento que você tem aí acerca da nossa história aí do Brasil, do mundo e da apicultura inserida nesses dois contextos, né? Do Brasil e do mundo. Gratidão aí pela participação aí com a gente, menina. Muito bom. Obrigada. A gente aceita, inclusive, sugestão, né, de quem está ouvindo a gente. Se quiser saber algum ponto específico, a gente corre atrás, né, para trazer esse conhecimento, né, acerca da criação de abelhas mundo afora. É isso aí. E a gente quer ainda lembrar o pessoal aí que está acompanhando o nosso Pô de Mel, nós já estamos encerrando aí, já está dando aí, já até passou de 1 hora já do nosso Pô de Mel, já está aí, ó. Um papo gostoso. O papo vai indo e vai rodando e a gente nem vê, quando vê já até estourou o horário. A gente vai ter nosso próximo treinamento gratuito aí, pessoal, agora no mês de novembro, 15 a 18 de novembro. Oportunidade. O treinamento Como Produzir o Seu Mel vai ser o último do ano, viu, pessoal? O último treinamento do ano, última turma do ano. No dia 15 a 18, do treinamento gratuito. E logo depois, no dia 21, a gente vai estar abrindo as matrículas para a última turma da Escola de Apicultura nesse ano de 2022. Pensa bem, começar o ano de 2023 com conhecimento gigantesco esse que a Tamires está trazendo aí, mais a Escola de Apicultura, você empreender nesse mundo do agronegócio familiar, não é, Jande? Será maravilhoso. A gente conta com cada um que vai estar interessado. A gente está aqui para caminhar de mãos dadas. Mandar brasa, todo mundo junto. É isso aí. Vai ser muito bom. Valeu? Super valeu, gente. Obrigada, Tamires. Obrigada, professor. Valeu, gente. Um abraço a todos. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.